Olá, futuro policial civil do DF, sou o professor Marcelo Santos e vim aqui te ajudar a otimizar a utilização da sua grade de estudos. O que acontece? Eu tenho duas dicas, uma a respeito das questões e outra a respeito da parte teórica. Como é que você vai melhorar o seu desempenho nas questões do CESP? Primeiro, é você montar um caderno de erros. Marcelo, o que é isso? Caderno de erro é aquele caderno onde você só anota as questões que você errou. Então você vai pegar o código que tem lá do lado da questão na plataforma QConcursos e anotar no caderno. E em outra folha você vai anotar o porquê de você ter errado. Claro que depois de ter respondido todas as questões daquele seu horário. Bacana? Então, primeiro, anotar o código e em outra folha, anotar o porquê do erro. Depois que você terminar tudo, né, você vai voltar ali para conferir e entender por que você errou. Bacana? Chega no sábado, o que você vai fazer? Vai descansar? Negativo. Você vai pegar o seu caderno de erros e vai colocar ali o código no QConcursos e responder para ver se você realmente aprendeu sobre aquele assunto. Ah, Marcelo, eu errei de novo. Então coloca já o código em outra folha, tá? Para você já criando uma nova folha de questões que você errou. Bacana? A outra dica é sobre a teoria. Muita gente estuda, né, por exemplo, no PDF, grifando ali o que acha importante. Isso é comprovado que não é tão eficaz. Um resumo eficaz é aquele que você interage com ele, é aquele agradável de ver. Ah, Marcelo, os meus resumos são grandes. Então não é resumo, é uma apostila, tá? Tem que ser resumo. A gente dá uma dica do resumo esquematizado ou do resumo concentrado, onde em apenas uma página você coloca aquilo que achar relevante sobre o tema. Marcelo, mas e se tiver muita coisa relevante que eu for percebendo enquanto eu for resolvendo questões? Você vai virar o verso dela, né, da página, e anotando ali, fazendo pequenos blocos de anotação a respeito daquilo que você vê que está sendo recorrente e que julgar importante também, tá bom? Mas eu sou obrigado a fazer em esquema? Eu sou obrigado a fazer concentrado? Não, é só uma dica para você otimizar, né, na hora de fazer revisão. Por quê? A ideia da revisão é você bater o olho e lembrar, não é ter que ficar lendo, não é fazer releitura, tá joia? Como é que você pode fazer uma revisão legal? Como é que você pode fazer um esquema bacana? Joga ali para a lousa, deixa eu dar um exemplo para você de como você pode atuar. A primeira coisa é você colocar a sua folha deitadinha. Quem, né, saca aí de Word e vai cair em informática na prova, sabe que isso aqui é o modo paisagem, ou seja, você vai deixar a folha de lado porque aquele modelo na posição retrato está cansado de ver, seu cérebro já saturou. Outra coisa muito importante para a gente, pessoal, é você organizar. Você vai ter que numerar o seu resumo, tá? Para você ter ali uma sequência sua mesmo. E também colocar a disciplina. No caso aqui, eu vou usar, por exemplo, deixa eu ver, eu vou botar uma coisa que vai cair na prova de vocês para facilitar. Olha só, aqui vai ser um resumo sobre a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais, tá bom? Mas não basta pôr apenas a matéria, é importante também você colocar o assunto. Vamos colocar aqui, ó, o assunto desse resumo é formas de provimento de cargo público. Formas de provimento de cargos públicos. Você está vendo aqui que eu estou utilizando, olha só, caneta de cores diferentes. Então você tem que usar cores diversas para trazer aquele ar mais agradável. Para a mulher é muito fácil, mas para o homem é, né, um sacrifício aí. E o que vai acontecer? Você não vai escrever uma linha abaixo da outra, né, falando sobre os assuntos. Então você vai tentar esquematizar o máximo que você colocar com elementos gráficos, com setas ou com blocos de anotações. Então vamos lá. Aqui, ó, no centro você pode colocar formas de provimento, fazer com um elemento gráfico, fazer um quadradinho. E na Lei 8.112, você tem diversas. Você tem a única forma originária.
de provimento. E o que você vai fazer? Você vai deixar um espacinho em branco, tá bom? Por quê? Você vai ter tudo anotado em outra folha, você vai colocar aqui as respostas em outra folha, tá? Única, originária. Única, originária. Você vai saber que é quem? Você vai saber que é a nomeação, tá bom? Marcelo, mas por que eu vou deixar em branco aqui no meu esquema? Porque na hora de fazer a revisão, é bom você interagir com o seu resumo. Então, o que vai acontecer? Na hora que você for rever, você vai saber, você vai anotar no papel, que o que tinha que estar aqui dentro era justamente que nome? Era justamente o nome, né? No nome, né? A nomeação. Tá joia? Isso aí vai forçar você a interagir, vai deixando em branco. Então você vai continuar fazendo, né, a mesma coisa. Olha só, qual que é a forma de provimento? Que é o retorno do aposentado. Que é um exemplo bem simplificado, tá, gente? Que a lousa não ajuda muito, né, a fazer como se fosse numa folha de papel. Forma de provimento, que é o retorno do demitido forma de provimento, que é o retorno do reprovado no estágio do novo cargo. Forma de provimento, que é a realocação em cargo superior forma de provimento, que é colocação em cargo por limitação física ou mental que o servidor veio a sofrer, né, no desempenho das suas funções. E a outra é a forma de provimento que pode acontecer, por exemplo, por extinção do cargo, quando o seu ocupante já era estável. Então aqui você tem um modelo, tá? Você tem, a sua letra é horrorosa, mas mesmo assim, né, eu consegui fazer aqui mais ou menos para você ver. O que vai acontecer? Você vai deixar essas lacunas em branco e aí você vai chegar depois e fazer o quê? Na hora da revisão, você vai preencher, isso aqui é um estudo reverso, onde você coloca a resposta e tem que lembrar da pergunta, é justamente o que o órgão faz. Ele vai dar uma situação hipotética e dizer que João foi injustamente demitido e depois, por via judicial, conseguiu retornar à administração pública. Qual que é o nome dessa forma de provimento? Você que treinou desse jeito aqui, vai saber que o retorno do injustamente demitido é a reintegração. Retorno do aposentado. Lembra do V de velho? Olha aí, ó. Reversão. Qual que é a forma de provimento que vai ocorrer por extinção do cargo? Aproveitamento. Qual que é a forma de provimento, que é a colocação em cargo compatível com a limitação física ou mental que o servidor foi acometido? Readaptação. Forma de provimento, que é a realocação em cargo superior, é a promoção. E a forma de provimento, que é o retorno de quem foi reprovado no estágio probatório. Por exemplo, você vai colocar que é a recondução. É importante você sempre anotar em uma página diferente, porque toda vez que você for fazer a revisão, você vai poder interagir com o seu resumo, tá bom? Isso aí vai ajudar muito em quê? Vai ajudar na sua memorização, porque você passa por várias etapas no seu processo de aprendizagem. Primeira etapa é a
leitura. Marcelo, eu li. Significa que eu entendi? Não, você tem que ler, você tem que entender. Marcelo, eu entendi tudo que o professor falou, mas toda vez que eu vou aplicar na prova, eu acabo esquecendo. Isso porque você leu e entendeu, mas não... quer entender. Mas você não memorizou. Então, você tem que ler, entender e memorizar. Tá joia? Isso aqui é muito importante, isso é de suma importância para o seu aprendizado, para você usar melhor a sua grade. É claro que você tem liberdade para fazer do jeito que você quiser, tá joia? Mas é uma dica, é ruim no começo, mas com o tempo você se habitua e não vai querer mais saber de outro tipo de resumo, tá bom? Eu espero ter ajudado e tenham bons estudos. Um forte abraço meu e da equipe. Tchauzinho!